dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa manhã, então, pensando um pouquinho sobre a nossa reflexão. Todas as manhãs devemos agradecer a Deus. Afinal, acordamos com vida, saúde, lar, alimento em nossas mesas e, o melhor, com forças para lutar e vencer os desafios diários. Que assim seja, né? Que Deus nos dê muita força para enfrentar os nossos desafios aí do dia a dia. Galera, essa semana nós vamos estudar sobre a Núbia, a China e a Índia. No material de vocês é o capítulo 6, lá da página 90 à página 107. Até agora, a gente conheceu várias civilizações, né? Que principalmente se desenvolveram às margens de rios, tá? E hoje nós vamos ver essas três civilizações que também, né, se desenvolveram graças à presença dos rios, tá? A Núbia, ela ficou conhecida como a Terra do Ouro, porque era uma região, né, com bastante ouro em si. Ficava perto do deserto do Saara. Eles praticavam agricultura, pecuária, mineração e artesanato. O trabalho que eles tinham era realizado tanto por pessoas livres como por escravizados. E esses escravizados eles podiam até alcançar posições políticas e administrativas, mas isso não significava que não tinha uma desigualdade social entre eles. Existia isso, mas não era aquele escravo tipo última categoria que não tinha o totalmente descartado, digamos assim, como nas outras civilizações, tá? Os núbios não tinham essa avaliação. Era uma região que foi cobiçada pelos egípcios, óbvio, né? Se era uma região com ouro, né? Quem que não ia querer cobiçar um território desses? E esse contato que os egípcios tiveram com eles, então, fez com que eles compartilhassem alguns costumes, algumas crenças em si. Tá? Então, esses núbios cultivavam os mesmos deuses que os egípcios. Os egípcios acabaram influenciando eles na estrutura das pirâmides, o tipo de templo, né? E até na escrita dos hieróglifos que os núbios também passaram a usar. Tá? O reino de Cush. O reino formado pelos cuxitas incorporou aspectos de diferentes culturas. Então, de diferentes povos que existiam ali, eles vão tendo relações comerciais e eles acabam adquirindo, né, um costume de um grupo, costume do outro grupo e assim por diante. Os faraós negros. Tá? Então, essa é uma influência dos egípcios. Tá? O chefe no reino de Cush também é um faraó e ele era conhecido como um faraó negro. Tá? Ele tinha grande poder político e liderava o exército. Ele era tido como, o poder dele era uma origem de Deus. Então, ele tinha todo o respeito, né? Ele era a autoridade máxima, né? Assim como o faraó no Egito. Quando ele morria, ele era enterrado também em pirâmide e a esposa e os serviçais dele acabavam sendo enterrados nessa mesma pirâmide também. Tá? Porque eles acreditavam, então, que eles iam continuar mantendo ele lá. Tá? E quando um faraó morria, não era o filho que assumia o poder dele, era alguém da família, um dos irmãos. E aí eles tinham como se fosse uma eleição, né? Um grupo de anciãos vai escolher quem é que vai tomar o lugar desse faraó que morreu. Tá? As mulheres na Núbia, elas ocupavam um papel bem importante. Elas eram conhecidas como rainhas mães, porque na Núbia tinha a opção, né, de uma realeza, uma sociedade matriarcal, onde as mulheres comandam. Então, na Núbia, as mulheres poderiam ser cândaces ou sacerdotisas. Quando elas eram cândaces, elas ocupavam cargos administrativos. Então, elas eram as rainhas, digamos assim. Tá? E quando elas eram sacerdotisas, elas eram religiosas, sacerdotes, né? E elas não podiam se casar porque, teoricamente, elas já eram esposas do deus Amon, tá? O prof colocou aqui Deus Amon. E quando elas morriam, elas passavam a ser homenageadas junto com os deuses. O reino de Axum.
O reino de Axum, um outro reino que tinha na África, é onde hoje é a Etiópia, tá? E esse reino de Axum ficou conhecido como reino cristão, tá? Porque o rei da época ele se converteu ao cristianismo e isso fez com que boa parte da população, tanto da Núbia como da Etiópia, se convertesse ao cristianismo também. Tá? Eles descobriram mais de 11 igrejas, essa da imagem que o prof trouxe, esculpidas dentro das rochas. Tá? Então, é um sítio arqueológico de visitação na Etiópia. Já a civilização chinesa, ela também se desenvolveu próximo de rios, né? O rio amarelo, o rio azul e o rio vermelho. Eles têm um governo de dinastias, digamos assim. Tá? O vídeo que a prof deixou para vocês das grandes civilizações, ele fala sobre essas dinastias, né? Era o período em que o governante ficava dentro de uma mesma família. Então, o pai morria, o filho assumia e tal. Se mantém dentro da mesma família, né? E a primeira dinastia foi de Xia, depois veio Shou, a terceira foi Qin. O Qin, ele expandiu o território chinês e fez várias obras, vários palácios, várias estradas e tal. E foi na época do Qin que foi construída a Muralha da China, tá? Começou a ser construída a Muralha da China. Essa Muralha da China, ela foi construída com o objetivo de defesa, né? Conter a invasão dos povos do norte, dos estrangeiros. No final, o prof vai voltar para essa questão da Muralha da China, tá? Com a morte do Qin, inicia a dinastia de Han. E o Han, ele vai adotar ideias do filósofo Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês, um dos mais conhecidos. Ele tinha os ensinamentos, as palavras, digamos assim, por alguns ela era vista como uma filosofia e por outros como uma religião. No confucionismo, se fosse uma religião, então, não existiam deuses, tá? E para ele, então, não tem necessidade de existir templos religiosos. Se não tem Deus, não precisa ter templo. E segundo ele, a harmonia do mundo deve ser alcançada por meio da família e aí ser liderada pelos governantes. E ainda, para atingir a perfeição, é importante ser sincero e ter moderação, bem como exercer a justiça e a fidelidade. Então, é através dessa forma que, na harmonia do mundo, de ter ser perfeito, tem que ser moderado, você tem que ser super sincero, sempre tem que ser justo, tem que ser fiel, né? Então, uma filosofia bem bacana aí do Confúcio. Como viviam os chineses? Para os chineses, eles tinham duas concepções. Existiriam os civilizados e os bárbaros. Tá? Os civilizados seriam aqueles que tivessem a mesma cultura, que tivessem os mesmos princípios. Tá? E os bárbaros eram aqueles que tinham uma cultura, um pensamento diferente do que estava se propondo. Tá? A agricultura era a principal atividade chinesa. Tá? Os chineses, a agricultura ela era tão importante que eles tinham até, rituais, né? Em relação ao plantio, à colheita, quando eles tinham sucesso. Tá? A sociedade deles era dividida em classes. Então, a classe mais alta, os letrados, depois vinham os camponeses e, por último, artesãos e comerciantes. Se a gente vai pensar, nossa, olha, o camponês, né, numa hierarquia, o camponês é mais do que um comerciante. Hoje, a sociedade vai considerar mais um comerciante do que um camponês, né? Mas na concepção dos chineses era assim, letrados eram aqueles que tinham conhecimento, sabiam ler, escrever e tal. Então, tinham conhecimento além dos outros. Os camponeses, eles produziam, enquanto que o artesão e o comerciante usam um produto que o camponês já produziu. Então, por isso que o camponês tem uma condição, digamos assim, privilegiada em relação aos artesãos e aos comerciantes. Tá? Havia um imperador na China, que governava a China, e ele era conhecido como Filho do Céu. Mas para
ele se manter no poder, ele precisava do apoio da nobreza, porque a nobreza poderia tirar ele do cargo dele, tá? Essa é uma dica lá para a questão invertida que vocês têm para fazer, tá? Por que o imperador precisava do apoio da nobreza, né? Por que a nobreza era importante para o imperador? Se o imperador que governa, o imperador é o filho do céu, é divino, é tudo isso, por que ele precisa, né, do apoio da nobreza? Porque a qualquer momento ele podia perder o poder. Tá? Invenções chinesas. Então, a porcelana, o papel, a acupuntura, a seda, a pólvora, o macarrão, a bússola, a pipa, dominó, sorvete. Então, temos N invenções chinesas aí, né, que foram se aperfeiçoando e chegam até os nossos tempos. Algo também diferente, né? Eles comem porco, carne de porco e carne de galinha, como nós. Mas eles também comem escorpiões e carne de cachorro, coisa que a gente não come, né? Nós bebemos leite, eles não bebem leite, por quê? Porque a vaca faz parte, né? Alguns consideram a vaca um animal sagrado, então eles não consomem leite, mas eles tomam bastante chá. Em relação à civilização indiana, então tem Harappa e Mohenjo-Daro. Eles dependiam de atividades agrícolas, então eles canalizaram as águas do rio para o plantio. Lembra lá no começo a prof falou de grupos e civilizações que se formaram a partir, né, próximos de rios. Eles respeitavam uma forte hierarquia social, pois acreditavam que existiam grupos superiores a outros. Essa hierarquia surgiu a partir da interpretação do Vedas, que é o livro sagrado dos indianos. Para eles, se você nasceu num determinado grupo, numa determinada casta, você não pode mudar para outra, tá? Então, a sociedade indiana ela estaria dividida dessa forma aqui. Os brahmanes, que eram os sacerdotes, estavam acima. Depois vinham os kshatriyas, que eram os nobres guerreiros. Aí, os vaishyas ou vaishyas, que seriam comerciantes, artesãos, né? Dentro do grupo, né? Tipo, que tem, como é que eu vou dizer? Que tem um meio de produção, né? Porque o comerciante vai acabar entrando nesse grupo aí. Um grupo abaixo seria os sudras, que são os camponeses, os artesãos e os operários. Bem no cantinho ali do lado, tem os párias ou os dalits, tá? Eles eram também um grupo social, mas era um grupo que era excluído, porque, segundo os indianos, eles praticavam serviços impuros. Eles limpavam o esgoto, limpavam as latrinas, essas coisas assim. Então, era um serviço, né, impuro, porque eles encostavam no cocô das pessoas, digamos assim, né? Então, isso não era um serviço, não era digno de participar da sociedade. Outras características da sociedade indiana. Ela era uma civilização bastante religiosa, a maioria deles segue o hinduísmo, eles acreditam em vidas passadas e que cada pessoa carrega um karma, eles creem em lugares sagrados, como o rio Ganges, e animais sagrados, a vaca, que eu falei para vocês. O budismo também é bastante praticado na Índia, e eles acreditam na reencarnação e praticam a meditação para você ser melhor, para você ter mais equilíbrio. As atividades dessa semana, vocês vão ler o capítulo 6, então, fazer a questão invertida e você é o historiador. E aí, quando a prof falar, nós vamos voltar lá a falar sobre a muralha da China, né? Então, lá no material de vocês vai ter as orientações sobre o trabalho bimestral para vocês. Aparecem 2 propostas, vocês vão escolher uma delas, não é as 2, você vai fazer uma daquelas 2 opções. Converse com os pais e vejam qual das 2 vocês vão fazer, ok? A entrega é para a próxima quarta-feira. E vão acessar o link para assistir o videozinho das grandes civilizações que vai estar falando sobre a China. Ok, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.